Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e hoje nós vamos tratar o assunto de problemas urbanos, problemas ambientais associados à urbanização, impactos que vão interferir de algum modo no nosso dia a dia, no processo de desenvolvimento urbano, seja ele mobilidade, seja a poluição do ar, seja ali a produção de lixo, a violência urbana, enfim, problemas urbanos e problemas também ambientais. E aí nós vamos começar discorrendo sobre a poluição do ar, porque quando nós falamos do processo de urbanização, nós também precisamos verificar o processo de industrialização, porque muitas dessas cidades elas vão exercer uma função industrial e uma função muito forte, né? São parques automotivos, são indústrias siderúrgicas, são indústrias metalúrgicas, são gigantescas fábricas, são complexos agroindustriais, são processadores de matérias-primas. E aí, uma vez que nós temos esses parques industriais, o que nós vamos observar? A poluição do ar, né? O dióxido de enxofre. Nós vamos ter uma grande liberação de gases, tá? De gases poluentes que vão carregar este ar, contaminando e prejudicando a qualidade do ar. Tanto é que em algumas regiões, como a China, nós vamos pegar o leste da China, zonas econômicas especiais, onde de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós vamos ter um índice de 200 vezes, tá, poluído acima de uma capacidade considerada ali, né, o nível máximo. Então, índices extremamente preocupantes. Tá? Outras questões que nós vamos observar, a poluição dos rios, ou pela questão do lixo, ou pela contaminação, isto é, envolvendo a liberação de produtos tóxicos, de produtos poluentes, de resíduos industriais nestes rios. Então, a liberação de resíduos industriais ou a produção de lixo, cidades que não estão preparadas com a coleta de lixo. Então, a poluição também dos rios e, claro, contaminando a qualidade da nossa água, a água que nós bebemos, ok? Isso tem um impacto gigantesco. Rios, lagos, lagoas, através da contaminação dos lixos. Outro grande impacto que nós vamos verificar a partir do processo, né, de verticalização, do crescimento vertical dessas cidades, né, da retirada da vegetação, né, da flora, da cobertura vegetal, porque nós vamos construir estradas, né, nós vamos colocar ali o asfalto, nós vamos impermeabilizar este solo e vamos construir prédios concretos, aço e sonhos. Parafraseando Drummond. Então nós temos o quê? Uma cidade cada vez mais cinza. Nós temos o asfalto, nós temos prédios. Então esse processo, ele vai diminuir, esse processo de concreto, aço, esse cinza, ele diminui a umidade, ele diminui a circulação do ar. Então, a partir dessa intensa verticalização, dessa urbanização desse concreto, nós vamos ter a formação de ilhas de calor. Isto é, uma área onde nós vamos ter um aquecimento muito maior. Então, verifique onde tem, né, a ocorrência de uma concentração de prédios, uma grande concentração de prédios. Naquela área ali nós vamos ter o quê? Um aquecimento muito maior, o que nós vamos chamar de ilha de calor. E reparem que numa mesma cidade, onde nós temos uma concentração de prédios, e aí você sai dali e você vai para uma região muito mais arborizada, com uma cobertura vegetal muito maior, nós vamos ter uma diferença, sim, na temperatura, o que nós podemos chamar de microclima, perfeito? Nós vamos ter uma temperatura mais amena, onde nós temos a cobertura vegetal, a presença de rios, de lagos, e onde tem uma concentração de prédios, maior aquecimento, ok? Então, formação de ilha de calor. E falando também um pouco de poluição, de urbanização, nós vamos ter um outro acontecimento, outro processo, outro fenômeno, que é a inversão térmica. Numa condição normal, numa cidade, a questão de uma condição normal, nós vamos ter aqui, né, mais próximo ao solo, o ar quente, depois, momento em que vai aumentando a altitude, a altura, o ar frio, depois o ar muito mais frio, né? O ar quente, então, né, junto aqui ao solo, perfeito, depois o ar mais frio, depois o ar mais frio. Numa inversão térmica, o que vai acontecer aqui numa inversão térmica? Nós vamos ter o ar frio,
preso por uma camada de ar quente e um ar quente também com partículas poluentes. Isto é, nós vamos ter o ar quente, uma camada de poluição, partículas, retendo o ar frio, né, junto ao solo, junto aos prédios, tá? Aqui junto à parte mais baixa da cidade. Então esse ar quente vai estar retendo esse ar frio. Então vem ar frio, o ar quente, essa camada de partícula, de poluentes, retendo ar frio. Então aí vem ar quente e vem ar frio. Então isto é o fenômeno da inversão térmica, perfeito? Onde a gente verifica ar frio, o ar quente retendo o ar frio, e aí depois em cima desse ar quente vem ar frio. Inversão térmica, perfeito? Porque no processo normal, ar quente, ar frio, ar mais frio. A inversão térmica, ar frio sendo retido por uma camada poluente e de ar mais quente, também retendo ar frio, ok? Outra questão que é gravíssima, isso envolve todo o território brasileiro, saneamento básico, como diria crioulo, saneamento básico, né? Não dá para reproduzir isso, mas escutem, né, a música Tô Pra Ver crioulo fazendo essa crítica, né? Porque isso é uma necessidade básica, saneamento básico. Saneamento básico, água potável, isso é uma necessidade extremamente básica. Isso não deve nem ser colocado em xeque, isso é obrigação. Ok? Então a questão do saneamento básico, como é que funciona? Temos muitas regiões carentes ainda. Outro grande problema, lixo urbano. Onde armazenar, como processar, como coletar o lixo urbano? É um grande desafio. E aí, todas as cidades estão preparadas? Todas as cidades possuem aterros sanitários para armazenar esse lixo? Gravíssimo problema. Tá? Outro problema que nós vamos encontrar, e isso envolve comunidades mais carentes, deslizamentos de terras, atingindo principalmente a população de baixa renda. Porque a população de baixa renda acaba ocupando, né, as áreas que estão suscetíveis ao deslizamento. Mas por que elas ocupam essas áreas? Porque são áreas mais acessíveis, áreas mais baratas, ok? Só que envolve um risco. Então, muitas vezes, nós vamos ter ali a periferização, periferias, bairros, casas de baixa renda, nas encostas destes morros, correndo um risco. E aí, o que nós temos ali? Durante o período de chuvas, nós vamos ter esse solo sendo encharcado, ficando pesado, uma das grandes consequências, deslizamentos de terra, envolvendo comunidades de baixa renda. Então, também situação gravíssima, deslizamentos de terras, tá? Outro processo, em áreas bastante industrializadas, urbanizadas, né, onde nós temos ali a emissão de dióxido de enxofre, né, e a liberação de gases poluentes, um dos grandes processos, principalmente nas regiões mais industrializadas. Nós vamos pegar em Nordeste, Estados Unidos, nós vamos pegar a Europa, nós vamos pegar o leste europeu, o leste asiático ali, China e Japão, chuva ácida, pela liberação de gases poluentes, como consequência, chuva ácida, perfeito? Pela queima intensa do carvão, ok? Outro processo também que se dá pela impermeabilização do solo. Nós vamos ter, a partir do momento que chove, nós vamos ter o escoamento superficial. Então, chove, essa água da chuva, ela não infiltra, ela escoa superficialmente, perfeito? E aí, mais do que isso, né, um outro problema é o lixo descartado nas áreas urbanas que acabam entupindo os bueiros. Então, como chove, essa água escoa superficialmente, e aí, mais os bueiros entupidos, nós temos enchentes. Isso é gravíssimo, principalmente nas grandes cidades. Enchentes, o acúmulo dessa água. Então, como a gente pode ver aqui, temos uma ocorrência, sempre ocorrências Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, é assustador. E aí o estrago que fica depois. Então, problema gravíssimo, enchente. E para nós fecharmos, uma discussão pertinente em todas as capitais, né? Mobilidade, sistema de transporte. Nós estamos muito vinculados ao sistema de transporte rodoviário, né? E cada vez mais vinculado a uma ideia de carros, né? E o indivíduo também, né, solitário dentro de um carro que não compartilha isso. Então, um grande desafio nas grandes cidades,
mobilidade urbana, incentivar o transporte coletivo, incentivar o BRT, incentivar o trem, incentivar, né, o aeromóvel, incentivar o metrô, incentivar a bicicleta, a ciclovia, isto é, incentivar outras formas, senão o carro, porque o carro está desgastado. Então, pensar numa outra forma. Então, grande desafio para as grandes cidades, mobilidade urbana, transporte coletivo. Isso é urgente, isso é uma necessidade. Estimular a ciclovia, não transformar o ciclista num vilão, uma disputa entre o ciclista e o motorista de carro. Pensar nisso, ok? E o lixo urbano, transformar o lixo urbano em aterro sanitário. Transformar o lixo em energia, reaproveitar isso. É um desafio, uma forma inteligente. O Japão já faz isso, o Canadá já faz isso. Buscar exemplos lá fora. Transformar aquele lixo em energia. Isto é, proteger o solo. Construir camadas aqui para impedir que a decomposição desse lixo transforme no chorume e que o chorume penetre no solo, porque é extremamente poluente, vai contaminar o solo e o lençol freático. Isto é, transformar o chorume em gás, biogás, em energia. Transformar o lixo em energia. Fica aí a ideia. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Contem com a gente.